Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, espero que esteja bem, na medida do possível. Hoje vamos falar sobre o luto antecipatório e os desafios de acompanhar quem enfrenta o câncer. Mas antes, se você chegou até aqui através do link de algum amigo, muito prazer. Eu me chamo Priscila Gaúna, sou formada em psicologia, em tanatologia e atuo no cuidado a pessoas enlutadas. Sou responsável pelo projeto Vale Lutar, que conta tanto com esse podcast como com o grupo de acolhimento ao enlutado. Se você quer entender um pouco mais sobre os aspectos do luto, te convido a ficar aqui até o final e refletir sobre esse episódio. E caso alguém que você conheça esteja vivenciando o luto, envie esse episódio para essa pessoa também. Antes de continuar com o episódio, eu quero te pedir para curti-lo. Se inscreva aqui no podcast, seja pelo YouTube ou por alguma outra plataforma de áudio, como o Spotify ou o Deezer. E não esquece de avaliar esse conteúdo. Isso é muito importante para mim e também para que mais pessoas que estejam vivenciando o luto ou que estão querendo entender um pouco mais sobre o tema possam receber este conteúdo, assim como você. Antes de falarmos sobre o luto antecipatório, eu quero lembrar aqui com vocês o que é o luto. Luto é uma reação natural e esperada quando uma pessoa tem alguma perda muito significativa em sua vida, né? Então, e o luto antecipatório? O luto antecipatório ele ocorre quando começamos a processar a possibilidade de perder alguém antes da morte, né? Ou quando precisamos lidar com a possibilidade da nossa própria finitude. Partindo desse ponto, compreendemos que o diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida pode então desencadear essa vivência. Então, ao receber o diagnóstico de um câncer, é natural que tanto a pessoa enferma quanto a família e os amigos vivenciem esse luto. Apesar disso, também não é incomum que conflitos internos aconteçam, justamente por conta disso. Então, questionamentos como: é, poxa, por que eu estou me sentindo assim se essa pessoa ainda está aqui, viva, né? Ou eu estou desistindo da pessoa ao pensar dessa forma? Ou ainda, poxa, mas é certo eu sentir essa dor? Então, pensamentos assim podem vir repletos de sentimentos como vergonha e até culpa. Mas o luto antecipatório, ele vai ainda além desses questionamentos. Ele existe ali naquela rotina que agora está mexida pelas diversas visitas, né, a médicos e hospitais, existe na perda do cabelo, na perda de peso, existe no adiamento de sonhos, nas incertezas do futuro, na perda da autonomia, até de repente para algumas coisas básicas, como se alimentar e ir ao banheiro. E ambos vivem esse luto, tá? O enfermo, que nota em si mesmo as mudanças, sente na pele, né, as perdas, os afastamentos, os olhares, as dificuldades. E as pessoas próximas a ele também notam, né, essas mesmas coisas, mas, claro, ali do outro lado, né? Então, vê as mudanças corporais, vê as dificuldades daquela pessoa, percebe a perda da autonomia e também tem que lidar com essa questão das incertezas, da insegurança, da possibilidade da finitude da vida dessa pessoa que ela ama. O luto antecipatório pode se apresentar no sentimento de impotência que ver uma pessoa que se ama viver essa situação pode trazer. Pode se apresentar na raiva, nos questionamentos, na tristeza, no isolamento, na vergonha, na dúvida, culpa, no medo de não dar conta, no medo de não saber ajudar, no não querer falar sobre aquilo que assusta. Mas esse luto também pode se apresentar no amor, no cuidado, nas conversas difíceis, mas necessárias, nas risadas, nas memórias criadas, nas relações restauradas, nas mãos dadas. É importante que esse luto seja reconhecido e validado em toda a sua extensão. Sentir sentimentos tão intensos é um reflexo do vínculo, da preocupação, do amor. E eu quero deixar registrado aqui aquilo que eu sempre trago em minha fala. O luto, em todas as suas manifestações, é individual. Ninguém vive um luto de uma forma igual a outra pessoa.
Logo, as reações e sentimentos podem ser muito distintos, né? Então, o que eu trago aqui não vai se aplicar 100% para todas as pessoas de uma forma igual. Cada um vive, né, de uma forma diferente. Mas pode ser que passem por essas questões. Eu trouxe aqui brevemente, então, essa questão do luto antecipatório, tanto na vivência da pessoa diagnosticada quanto da família ou dos amigos. Agora, eu quero trazer aqui algumas questões para refletirmos acerca dos desafios emocionais que acompanharam uma pessoa com câncer nessa jornada. Os cuidadores exercem muitos papéis ao cuidarem de uma pessoa enferma. Muitas vezes são familiares ou amigos que tornam-se cuidadores primários, né? E essas pessoas são as responsáveis por lidar com as questões práticas, né? Digamos assim, como idas a consultas, é, cuidar da medicação, da organização das rotinas. Paralelamente, elas enfrentam um impacto emocional de ver alguém querido em sofrimento. E além disso tudo, ela tem a própria vida. Ela pode ter uma família, ter trabalho, né? Em alguns casos, ela vai precisar reorganizar toda essa rotina dela. Então, pode ser que precise se afastar do trabalho, fazendo com que a renda familiar diminua. Pode ser que se afaste completamente das situações sociais. Então, temos outras questões que acabam agregando no impacto emocional dessa situação. Essa pessoa pode se perceber muito isolada do mundo, né, do mundo que ela conhecia até então, ou então enfrentando, por exemplo, dificuldades financeiras. Existem alguns sentimentos que são bem comuns, como eu já falei um pouquinho antes, né? Mas quero falar aqui sobre alguns específicos. Então, a gente tem, por exemplo, o medo e a ansiedade que vem aí do desconhecido do tratamento e da evolução da doença, porque quando você tem aí o diagnóstico, você não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, como vai ser o tratamento? Tem tratamento? É químio? É rádio? Como isso vai ser no meu corpo? Ou no caso do cuidador, pensando sobre a pessoa, né? Como vai ser para essa pessoa? O que a gente vai precisar mudar? O que a gente vai precisar adequar? É, essa pessoa vai precisar de cuidados mais intensivos mais para frente ou não? Então, assim, por isso é importante que a equipe de saúde esteja muito alinhada também com os cuidadores, né? Para que, apesar da situação, esses cuidadores consigam se sentir amparados pela equipe, né? Pode ser que isso não acabe com o medo, né? Mas faça com que esse cuidador se sinta acolhido e que, junto, né, com a pessoa enferma, que elas tenham mais informações para aprender a lidar melhor com a situação. E ter essas informações é um cuidado com o luto antecipatório dessa pessoa. Outro sentimento que também é comum é a questão da culpa, né? Ela costuma aparecer e seja por não conseguir, por exemplo, aliviar a dor da outra pessoa, ou, por exemplo, por pensar nas suas próprias necessidades. Um cuidador exausto também não é algo raro de se ver nessa situação. E essa exaustão pode ser tanto física, né, quanto mental, especialmente em casos de tratamentos longos. Os cuidadores também podem viver mudanças muito profundas em seus relacionamentos. O câncer pode redefinir os papéis dentro da dinâmica familiar e das amizades. Pode fortalecer laços, mas também pode rompê-los. E aqui eu quero trazer duas curiosidades, né, sobre essa questão das modificações de relacionamentos. Eu não sei se você já sabe, mas a maioria dos cuidadores são mulheres. Talvez você se identifique, né? E geralmente é uma mulher da família. Então, por exemplo, no adoecimento de pais idosos, geralmente quem vai cuidar é uma filha, é uma sobrinha. Ou no caso do adoecimento de um marido ou de um filho, quem vai cuidar é a esposa. Agora, no caso dessa esposa, dessa mãe adoecer, muitas vezes quem vai cuidar é a mãe dela, é uma irmã, é uma prima. Claro que homens também cuidam. Não estou dizendo que o homem não cuida. Inclusive, em alguns casos, eles são os cuidadores principais. Mas a maioria ainda são mulheres.
Eu acredito que isso vem até da nossa própria construção social, né? De a mulher ter esse papel de cuidado, enquanto o homem acaba ficando um pouco mais na questão do papel de provedor. Outra questão que eu penso que é super necessária que seja trazida para a gente pensar é o fato de que mulheres diagnosticadas com câncer ou casais, né, com filho diagnosticado, em muitos casos enfrentam o abandono de seus parceiros. E aqui a gente pode até traçar um paralelo no que eu acabei de trazer sobre a questão de que a maioria de cuidadores são mulheres. Infelizmente, essa não é uma situação rara de acontecer. E aí a gente entra em toda uma outra conversa que fica para um outro momento, né? Uma questão do machismo estrutural, uma questão, né, às vezes do homem sentir que não dá conta, mas isso é um outro assunto. Então, eu quero deixar algo aqui para a gente refletir, né? Como eu consigo manter a conexão emocional enquanto eu lido com as minhas próprias dores e desafios? Vou entrar aqui agora num outro ponto que eu também quero trazer para vocês. Tá, eu já entendi um pouco sobre esse luto antecipatório. Então, agora, como lidar com ele? Né? É importante que você reconheça suas emoções. O que você está sentindo? Qual o nome do sentimento que está aí? É raiva, tristeza, medo? Permita-se sentir. São sentimentos naturais, né? Ah, mas a pessoa que eu amo está se encaminhando ali para o fim e eu estou sentindo alívio de alguma forma. Isso não deve ser normal. Sim, é normal. Somos seres humanos. Né? Então é importante que a gente entenda, acolha esse sentimento, busque compreender, né, e trabalhar isso da melhor forma. Encontre formas de expressar seus sentimentos. Pode ser através da arte, da escrita, da fala. Eu costumo falar muito isso, né? Expressar sentimentos é muito importante. Então, muitas vezes as formas encontradas são essas, de arte, de escrever, de falar, né? Então, você pode conversar com amigos, buscar grupos de apoio, né? Grupos de suporte para cuidadores, ou até mesmo um profissional, que pode ser essencial para te ajudar a aliviar esse peso emocional. Quem pode ser sua rede de apoio? Viva o presente. Aproveite os momentos com a pessoa querida. Compartilhe histórias, memórias e conversas que fortaleçam esse vínculo que vocês têm. Né? Esse pode ser um período de tristeza, sim, mas também podem acontecer momentos lindos e riquíssimos e alegres. Né? O luto antecipatório ou concreto, que é aquele luto após a morte, ele é permeado pelos mais diversos sentimentos, inclusive os bons, né, os que a gente fala que são sentimentos positivos. Tenha seu tempo. Refrescar a cabeça para poder estar ali de verdade, relativamente bem, né, para conseguir oferecer algo de bom. Então vá ao cinema, saia para tomar café com um amigo ou para jantar, leia um livro, se alimente, beba água, durma. Ai, Priscila, mas não dá, eu preciso estar ali o tempo todo. Se eu sair, eu não vou conseguir falar sobre outra coisa, eu não vou conseguir me desligar, não vou prestar atenção no filme. Eu entendo que pode ser completamente desafiador, né, fazer esse movimento de pequenos afastamentos. Mas o autocuidado, ele é importantíssimo e não deve ser negligenciado. Toda essa experiência pode mexer muito com uma pessoa, né? Então, o descanso é fundamental nesses casos. Se você está vivendo uma situação de cuidar o tempo todo, com medo do futuro, ansioso por não saber como tudo vai se desenrolar, se sentindo culpado, sem se alimentar direito, sem dormir direito, você não vai ser capaz de dar o seu melhor ali para aquela pessoa que precisa de você. Então, como você consegue cuidar melhor de uma pessoa? Depois de uma noite de sono bem dormida, depois do café da manhã, ou passando 2 dias direto acordado ou acordado ali. E aí pode ser que você precise de ajuda para conseguir esse tempo para você mesmo. Permita que outras pessoas participem da rede de cuidado, né? Mesmo que seja com tarefas pequenas. O que você pode delegar hoje para aliviar um pouco da carga emocional e física? Essas dicas que eu trouxe aqui, eu sei que não vão resolver a sua dor, é óbvio isso. A ideia é de que essas dicas sejam usadas como ferramentas para te ajudar a refletir e fazer com que esse período seja o mais leve, né? É claro, dentro aí do que é possível. Luto antecipatório é sim uma vivência dolorosa,
mas também pode ser compreendida como um processo de amor. Ele reflete a profundidade do vínculo e o desejo de honrar a pessoa amada. Para você que ficou até aqui comigo, muito obrigada por me escutar. Aproveita, envie esse episódio para algum amigo ou familiar. No próximo episódio, vamos falar do luto antecipatório da pessoa diagnosticada com câncer. Te espero. Um abraço, até lá!